Gênesis capítulo 1, versículo 1. Quem achou, diga: eu sou de Jesus. Eu sempre falo: quem não achou, diga: eu também. Não, mas você não é. Não, se você não achou Gênesis 1, você não é não. Vamos lá. Olha só o que diz a Bíblia Sagrada. No princípio Deus criou os céus e a terra. Mesmo que a sua tradução esteja um pouco diferente, no 3, vamos repetir esse versículo 1, tá bom? 1, 2, 3. É isso aí. Obrigado, Jesus, pela tua palavra aberta diante de nós. Fala com a tua igreja reunida nesse lugar. Nós te louvamos pelo privilégio, pela oportunidade de estarmos diante da mesa. A mesa fala, a mesa tem pão e vinho, tem tudo aquilo que precisamos, Senhor. Tudo que precisamos está nessa mesa. E obrigado porque nós somos convidados para estar aqui. Obrigado, Jesus, porque o Senhor nos convidou para essa festa, para essa celebração de ceia nessa noite, em nome de Jesus, amém. Irmãos, olha só que coisa interessante. Nós conhecemos o Deus que é Senhor, o Deus que é Pai, nós conhecemos o Deus que é juiz, mas a primeira menção a respeito de Deus, a primeira mensagem que Deus comunicou à humanidade é que Ele é Criador. Repita comigo: Deus é Criador. O primeiro versículo do primeiro livro da Bíblia Sagrada diz que Deus criou. Então Ele quis comunicar e Ele quis falar para o homem que Ele é Criador. Deus criou os céus, a terra, Deus criou os animais, Deus criou a vegetação, Deus criou as aves do céu. Tudo que nós enxergamos com estes olhos, irmãos, Deus criou. E Deus criou a minha vida, a sua vida. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Agora, tudo que Deus criou foi com a voz, mas quando Ele foi criar o homem e a mulher, Ele criou com as mãos. Tudo que Deus criou, Ele disse: haja luz. Então é lindo isso, porque cada momento criativo foi acompanhado de Deus falar, e viu Deus que era bom. Quando você vai ler Gênesis capítulo 1, você vai ver uma sequência perfeita. Deus criou as coisas de uma forma perfeita, porque uma coisa dava fundamento para outra. Tudo que Deus criava ia dando fundamento para outras coisas que eram criadas no dia seguinte. E a Bíblia vai dizer: e viu Deus que era bom. E aí Ele criava. Então esqueça, quando você olhar para o Deus Criador, esqueça, pare de imaginar que Deus é como um engenheiro com uma fita na mão, dizendo: foi executado perfeitamente. Não, esse Deus Criador de Gênesis capítulo 1, Ele não é um engenheiro, Ele não é um arquiteto. Esse Deus Criador de Gênesis capítulo 1 é como um chefe de cozinha que está experimentando a refeição que está sendo feita. Tem chefes de cozinha aqui. Então o chefe de cozinha, ele vai lá e ele põe um pouquinho mais de sal, e ele pega a colher e ele põe na boca, ele experimenta. Opa, falta um pouquinho desse tempero. Esse é o Deus Criador. Não veja Deus Criador como engenheiro, veja Deus Criador como um cozinheiro. Veja o Deus Criador como um artista pintando um quadro e se deliciando com a maravilha que está sendo colocada ali, manifesta naquele quadro. Esse é o nosso Deus. Agora, eu e você, às vezes, quando chegamos na presença do Senhor, quem está comigo, diga glória a Deus. Quando nós chegamos na presença do Senhor, nós temos as nossas prioridades. Muitas pessoas entram na igreja e falam: puxa vida, se Deus resolver isso aqui primeiro, é lindo, porque para mim, isso aqui está me atrapalhando. Isso aqui, se for tirado da minha frente, eu vou conseguir fluir, as coisas vão acontecer. E muitas vezes nós estamos enganados, irmãos, porque Deus sabe a sequência das coisas para serem feitas na nossa vida. Às vezes nós estamos pedindo alguma coisa para Deus porque na nossa cabeça é aquilo que está nos impedindo, aquilo é o grande problema naquele tempo, mas Deus sabe por onde começar melhor do que eu e você. Deus sabe por onde começa. Olha que coisa linda, irmãos. A essência de Deus é a criatividade. Repita comigo: a essência de Deus é a criatividade. Então em Gênesis capítulo 1 a gente vai ver o Deus Criador, e Deus vai falar assim: haja luz. E houve luz, e viu Deus que era bom. Só que essa luz não são os luminares. Essa luz é a luz que separa a luz das trevas. Essa luz é a luz que diz: isso é bom, isso é ruim, isso é claro, isso é escuro.
Isso é caminho de morte, isso é caminho de vida. Essa luz aqui, alguns biblistas acreditam que é o próprio Jesus, é o próprio Deus se manifestando em luz na terra. Porque Deus fala, haja luz e houve luz, mas os luminares vão ser criados depois, porque os luminares vão separar as estações do ano. Isso é lindo demais. Então Deus fala, haja luz e houve luz. Depois ele viu que era bom e ele olha e diz, haja céu e houve céu. Depois ele vai falar, haja terra e houve terra. Uma sequência perfeita para que uma coisa desse estabilidade a outra coisa. Para que uma coisa desse estabilidade a outra coisa. Aí ele vai dizer, haja vegetação. Porque você imagina se ele criasse primeiro os animais vegetarianos, sem a vegetação. Então uma coisa vai dando sustentação à outra, e ele diz, haja vegetação. Depois haja os luminares para as estações. Todo globo terrestre, nós temos 4 estações, primavera, verão, outono e inverno. Em todo lugar existem as estações, existem os dias e existem as noites. Então Deus forma os luminares para separar 2 grandes luminares, um que ia governar de dia e outro que ia governar à noite. Tudo perfeito, porque o Deus Criador, Ele faz as coisas perfeitas e de forma perfeitamente ordenada, aleluia. Depois ele vai falar, haja os seres vivos nas águas. Primeiro ele criou os seres vivos das águas, depois ele cria as aves que voam sobre a terra, e depois ele vai falar, haja os animais terrestres e os rebanhos domésticos. E então ele vai criar, depois que ele cria tudo, e uma coisa estava dando sustentação à outra, ele olha e diz, alguém precisa governar tudo isso que eu fiz. E ele vai criar o homem, a sua imagem e semelhança. E é por isso, e eu quero que você leia comigo aí, o versículo 26 do capítulo 1 de Gênesis diz, então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Façamos, porque tinha uma família fazendo tudo isso. Deus não fez sozinho, estava o Pai, estava o Filho e estava o Espírito Santo. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, as aves do céu, os grandes animais da terra, e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Agora olha o 27. Criou Deus o homem à sua imagem, e a imagem de Deus o criou. O homem e mulher os criou. Percebe que Deus cria o homem e a mulher com as mãos. Ele não cria com a voz, ele cria com as próprias mãos. E ele cria o homem para governar sobre tudo aquilo que ele tinha criado anteriormente. Você foi feito para governar. Eu e você fomos criados para governo, irmãos. Porque essa mente criativa de um Deus criativo agora está sobre a sua criação. Quando Deus fala que fez o homem à sua imagem e semelhança, toda a criatividade, toda a majestade criativa de Deus agora também está no homem. Então talvez algumas coisas estejam abafando a criatividade que está aí dentro, mas essa noite nós vamos sair daqui com a mente liberada, criativa, para viver coisas novas na presença do Senhor. Aleluia. Deus criou o homem e disse, governem sobre tudo. Governem sobre tudo. Então você percebe que o homem tem essa criatividade para criar também. Os animais não têm essa aptidão de criação. E eu vou explicar um pouco mais para você. Tudo o que Deus cria, Ele sustenta. Aonde eu e você nos metemos, que Deus não tem nada a ver com isso, a gente vai ter que resolver, irmão. As pendências que nós entramos, nós vamos ter que resolver. Mas o que Deus cria, Ele sustenta. O que Deus faz, Ele provê. Toda a criação foi por comando de voz. Nós fomos criados pelas suas mãos. Então a palavra de Deus não diz que os animais são sua imagem e semelhança. A palavra de Deus diz que nós somos a sua imagem e a sua semelhança. Então preste atenção, o que nos difere dos animais
entre outras coisas, é a capacidade de criar. Fala para alguém do teu lado: você tem uma capacidade de criação poderosa e você não sabe. Irmãos, o que nos difere dos animais é essa capacidade de criar. Cada espécie de animal faz a mesma coisa por séculos. E quando eu digo isso, você pode falar: puxa vida, mas então, por exemplo, quem conhece aqui o passarinho João de Barro? O que ele faz? Ele faz uma casinha, não faz? Cara, aquilo é incrível. Você já viu vídeos na internet do João de Barro fazendo? Pega o barro, pega a palha, vai lá e vai fazer. Que paciência, que coisa linda. Mas há 50 anos atrás, o João de Barro fazia a mesma coisa, porque isso tem a ver com a espécie. Ele não tem a capacidade criativa. Você não vai ver nenhum João de Barro fazendo 3 andares. Você não vai ver nenhuma casa de João de Barro tendo um dormitório diferente, uma suíte diferenciada, com vista completa para o mar. Não. Por quê? A espécie, ela foi gerada. Irmão, ninguém ensinou o João de Barrinho fazer o negócio, mas chega um certo momento, ele sabe fazer. Alguém explica isso? É o Deus Criador que fez cada espécie conforme aquilo que ela precisava fluir. Mas para o homem não. O homem tem a capacidade criativa. O homem tem a capacidade criativa de mudar as situações, de mudar as coisas. Então cada espécie faz a mesma coisa por séculos. Agora, por um lado é incrível quando a gente vê, como eu disse, por conta do instinto, cada espécie fazendo a mesma coisa por anos. Agora nós temos que honrar a Deus com a nossa capacidade criativa. E será que nós estamos honrando a Deus com a nossa capacidade criativa? Será que toda a criatividade de um Deus criativo, que foi transferida para nós, porque nós somos hoje descendência de Abraão, pelo sangue do Cordeiro, temos as promessas e as palavras liberadas sobre nós, será que nós estamos colocando essa criatividade para fora? O que tem abafado a sua criatividade? O que tem feito você pensar que nada de novo vai acontecer na sua vida? O que tem feito você parar, entrar dentro de um quarto e falar assim: eu acho que vai ser assim até o final? Não será assim até o final. Existe uma capacidade, levanta a tua mão, deixa eu liberar uma palavra sobre a tua vida. Existe uma capacidade criativa, e eu quero profetizar e declarar que tudo aquilo que estava apagando, abafando essa capacidade criativa, caia por terra hoje na autoridade da palavra do Senhor sendo ministrada sobre nós. Criatividade. Eu declaro sobre a tua vida criatividade no teu ramo. Você fazendo coisas novas, excepcionais, algo que vai trazer resultados favoráveis. Não, eu preciso de alguém pegando essa palavra. Você no teu ramo, no teu métier, no teu negócio, você aprendendo, detectando coisas novas, porque a mente criativa vai saltar. O que estava abafado aí dentro vai vir para fora. Deus vai te dar coisas novas em nome de Jesus. Irmão, nós não podemos ser uma caneta de bico seco. A caneta pode estar cheia de tinta, mas se o bico está seco, não flui. Nós não podemos ser essa caneta. Irmãos, a gente olha às vezes para a vida de algumas pessoas, é uma caneta tão capacitada, está cheinha de tinta, quase 0 quilômetro, porque não usou nada da sua capacitação criativa, porque o bico está seco. Alguma coisa fez o bico secar. O que fez o bico da sua caneta secar? Qual foi a situação que fez o bico da sua caneta secar? Qual foi o embate que fez o bico da sua caneta secar? Qual foi a voz que você ouviu e fez o bico da sua caneta secar? Qual foi a treta que você se meteu e fez o bico da sua caneta secar? Em nome de Jesus, tem coisas que precisam fluir, irmãos. Tem muita gente paralisada, estagnada, não está vivendo nada novo, mas está tudo aí dentro. Deus está olhando e está dizendo: toda a capacidade criativa está dentro dele, está dentro dela. Você sabia, irmãos, que toda corporação, toda multinacional hoje em dia, ela sabe que o líder do futuro é o líder criativo? Você sabia que hoje as pessoas não contratam mais simplesmente pela formação excepcional que alguém pode ter?
mas pela capacidade de resiliência, pela capacidade criativa, pela inteligência emocional que a pessoa tem. É assim que as pessoas estão identificando. Irmãos, hoje de manhã eu falei, a Rafaela está lá estudando na CBU, e um brasileiro, não tem jeito, irmão, aonde chega é diferente. Irmão, brasileiro já conversa com todo mundo, raça. Os caras estão lá, a Rafaela mora com uma moça que está lá já no último ano, já está há muitos anos, tem pouquíssimas amizades. A Rafaela, com 3 meses de faculdade, fez aniversário, colocou 50 pessoas dentro do apartamento deles. O povo ficou chocado. Chegaram para a Rafaela e falaram: menina, você está aqui 3 meses, conhece todo mundo? Como assim? Brasília, brasileiro, irmão, essa raça que aonde chega se adapta, pode morar no iglu, vai se adaptar, vai pegar amizade rapidinho com o pessoal. Não tem jeito. Deus nos deu essa unção, irmãos. Deus nos deu essa capacidade. Aleluia. E aí, irmãos, agora 1 ano de faculdade, 1 ano e pouco de faculdade, um dos diretores da faculdade chama a Rafaela e fala assim: nós queremos oferecer um trabalho para você. Qual o trabalho que ofereceram para a Rafaela? Para ela detectaram algo, e é isso que eu estou falando, porque existe alguma coisa aí dentro, irmão. Nós dispensamos os nossos talentos, mas tem gente de olho nos nossos talentos. Nós desprezamos os talentos que crescem nas nossas comunidades, mas tem gente do lado de fora que aprendeu a detectar os talentos, a mente criativa, porque o futuro é criativo, irmão. E aí alguém viu alguma coisa e falou assim: menina, vem cá, você está muito pouco tempo na faculdade, mas nós queremos oferecer um serviço para você, um trabalho dentro da faculdade. Qual é? Você vai recepcionar os alunos internacionais. A Rafaela está recepcionando os alunos internacionais dentro da faculdade, com 1 ano e pouco de faculdade. Alguém viu nela uma potência criativa, uma graça nos relacionamentos. Irmão, tem algo aí que só você sabe fazer, e sabe fazer muito bem. Não, eu preciso que você acredite no que eu estou dizendo. Tem algo aí. Você não foi feito e foi gerado por Deus sem nada, oco, não. Você foi gerado por Deus, encontrado por Jesus, cheio de criatividade, e o que você não tinha, Ele te deu. Em Jesus Ele te deu. Então, escute, ser criativo é a junção da originalidade com aquilo que é apropriado. Ser criativo é a junção do original com o apropriado. Eu peguei uma imagem de um livro chamado Creative, de um pastor querido, e olha só, o que é ser original? É ser diferente, é ser único. O legal é essa imagem está lá no telão de cima, viu? Se der para colocar no telão de cima. É ser incomum, é ser novo, é ser estaticamente raro, surpreendente, imaginativo. Então isso é ser original. A criatividade está ali, unindo o que é original com aquilo que é apropriado. Aí o que é ser apropriado? É ser útil, é ser valioso, é ser adequado, é ser relevante, aplicável e adaptável. Então não adianta você ser original, mas não ser apropriado. Não adianta você fazer algo único, mas não é útil. Fazer algo novo, mas não é adequado. Fazer algo surpreendente, mas não ser aplicável. Fazer algo imaginativo, mas não ser adaptável. Então, criatividade é a junção do que é original com aquilo que é apropriado. E eu quero dizer, irmãos, nós estamos numa temporada de criatividade. Não, você precisa pegar o que eu estou falando. Nós estamos numa temporada de criatividade. Quando Deus nos dá essa criatividade. Pastor, por que essa palavra de criatividade? Porque isso muda a tua casa, isso muda os teus negócios, isso muda a sua família, isso muda a forma que você gerencia as coisas, isso muda as suas finanças, isso muda tudo. Então escute, é por isso que o diabo quer roubar a criatividade. Irmãos, você pode olhar, cada vez mais a humanidade quer as coisas prontas.
E tudo que a gente pega pronto, a gente não consegue imaginar. Porque leitura é importante para todo ser humano. Porque quando você lê, você imagina. Porque quando alguém que leu os livros do C.S. Lewis e depois viu o filme Crônicas de Nárnia, eu já conversei com o Luiz Henrique sobre isso. Aí você vê uma cena lá, você imaginou, você leu o livro antes, aí você vai assistir o filme, você fala, o filme é legal, mas essa cena aqui não é bem assim. Por que você acha que não é bem assim? Se no livro não tem imagem, porque você imaginou na tua cabeça. E isso está se perdendo, porque a gente quer coisa pronta, a gente quer coisa rápida. E o que estão entregando? Os aplicativos, tudo. Quer coisa pronta? Tô. Site GPT? Tô. Vai fazer redação? Tô pronto. Vai fazer isso? Tudo pronto. E a criatividade sendo minada, o diabo roubando, o espírito do anticristo roubando a criatividade do povo de Deus. Irmãos, nós temos uma vantagem, e Paulo sabia disso. Está escrito isso na Bíblia Sagrada. Repita comigo: o inimigo da minha visão é a minha vista. Porque visão é isso aqui, é o que você está vendo agora. Os seus olhos estão limitados em ver esse ambiente e esse cenário. Mas tem muito mais do que isso. Essa é a nossa visão. Então a nossa visão é limitada. A nossa visão, a capacidade é limitada. É por isso que a Bíblia diz que nós não andamos mais por vista. Se você pegar isso, irmão, isso muda a tua vida. Nós andamos por fé, porque a nossa visão é limitada. Então tem gente que só se move por aquilo que está vendo, e Deus nos chamou para nos movermos por fé e não por vista. Você tem alcance maior do que isso. Jesus. É por isso que a visão pode ser limitada pelos territórios da nossa imaginação. Desculpe, a visão ela não pode ser limitada porque nós imaginamos. Então a vista é limitada, mas a visão é ampliada. A vista enxerga só o que eu estou aqui, o cenário, mas a minha visão pode ir além. É por isso que a visão, para quem é crente, para quem é homem de Deus, com aquilo que tem a ver com o reino de Deus, a visão sempre é maior do que o recurso, porque a visão de um homem e de uma mulher de Deus são muito espaçosas, são muito ampliadas, então o recurso sempre vem atrás, irmão. Deus nos deu essa capacidade. Então escute, a vista te restringe ao presente, mas a visão te libera para o futuro. A vista te restringe, então você está preso naquilo que está vendo, na situação que está vivendo, na situação que parou na tua frente. Mas escute, desligue a tua visão por um pouco e amplie desligue a tua vista e amplie a tua visão um pouco, porque tem coisas maiores. Tem coisas maiores do que isso que você está vendo. Você não foi criado para viver pelos teus olhos, você foi criado para viver pela visão que Deus te deu. Eu vou repetir, você precisa pegar o que eu estou falando. Você não foi criado para viver pelos teus olhos, você foi criado para viver pela visão que Deus te deu. Quando nós estávamos, Mauro, na garagem, a vista era a garagem, a vista eram 28 cadeiras, a vista era um bairro improvável, a vista era aquilo ali, mas a visão não é isso aqui. A visão é muito maior, porque a visão é ilimitada. A vista te limita, a visão é ilimitada, a visão é ampla. Será que tem alguém me entendendo aqui? Aleluia. Os teus olhos só enxergam o que está pronto, a sua visão tem o poder criativo de ver coisas maiores. A nossa vista só enxerga aquilo que está pronto, mas a nossa visão tem esse poder. É por isso, irmãos, se você puder anotar isso que eu vou falar agora, anote. A visão é o fundamento da coragem. A visão traz um fundamento para que a coragem seja estabelecida para você fazer coisas novas, porque você só entra em coisas novas se você tiver o fundamento, que é a visão que Deus te deu, e coragem para fazer aquilo que ninguém criou ainda. A visão é o fundamento da coragem. Quando o homem tem visão, ninguém pode pará-lo. Os homens mais bilionários do mundo tiveram a ideia nova, que fez essa junção entre
aquilo que era apropriado com aquilo que era original. E beneficiam, porque tem a ver com isso, tem a ver com esse benefício. E aqui no livro do meu amigo pastor, ele diz o seguinte, algo muito poderoso. Eu quero que você anote também, preste atenção nisso. A criatividade pode gerar algo novo em determinado contexto. E quando ela o faz, pode-se chegar ao que chamamos de invenção e inovação. Inovação é o que gera algo de valor, ou seja, um produto, um serviço, um processo, ou algo que agrega benefícios para as pessoas, em alguma esfera da sociedade. Um homem chamado Tom Kelly disse que a inovação implica em novas ideias, mas a ação ou implementação que resultam em uma melhoria, um ganho ou um lucro. Para a Innovation Network, a definição de inovação isso é poderoso, anota aí. O que é a definição de inovação? Pessoas criando valor por meio da implementação de novas ideias. Você cria valor quando você implementa novas ideias. É a junção daquilo que é original com aquilo que é apropriado. Agora, por que eu estou dizendo isso, irmãos? Porque o nosso cérebro é flexível. Repita comigo, meu cérebro, o meu cabeção é flexível. Existe uma plasticidade cerebral, irmãos, isso é um fato. É que nem músculo. Se você exercita, os músculos respondem. Tem alguns exercícios agora para pessoas de maior idade, para que elas comecem a fazer exercícios de pensamento, porque o cérebro está paradão, está estagnado, já não trabalham, estão aposentados, a vida está num outro momento, num outro ritmo. Então existem alguns exercícios para quê? Para que essa plasticidade cerebral não pare. E Romanos 12:2, Paulo sabia disso, porque Romanos 12:2 vai dizer: e não vivam conforme os padrões desse mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Como alguém, meu Deus do céu, eu preciso de 75 canelas comigo aqui. Como que eu posso experimentar a boa e agradável vontade de Deus? Quando eu, permito que Deus possa agir através de mim. E como essa metanoia, essa mudança de mente acontece? Primeiro, arrependimento. Repita comigo, arrependimento. Porque o pecado tira a criatividade. E quando existe arrependimento, existe expansão de mente. Quando alguém se arrepende, essa pessoa está abrindo uma porta para inovação, uma porta para coisas novas, uma porta de saída daquela situação que ela está vivendo. É por isso que arrependimento no original é mudança de mente, é mudança de rota. Então quando eu me arrependo, eu consigo experimentar a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. E Paulo está dizendo, a mente precisa ser expandida para que as pessoas vejam o reino que chegou. A mente precisa ser expandida para que as pessoas acessem o reino que já chegou. A mente precisa ser expandida para que as pessoas enxerguem o rei desse reino que já se manifestou. Levanta a tua mão, porque tem gente que se chama de fanático porque a mente não está expandida. Porque tem gente que fala igreja, porque a mente não está expandida. Mas quando a gente vem para a igreja, a gente ouve a palavra de Deus, a nossa mente é expandida, a gente se arrepende, a gente começa a enxergar o Cordeiro. E quando alguém enxerga o Cordeiro, a mente é expandida e a visão é ampliada. A ativação da criatividade acontece quando você compartilha, principalmente aquilo que você aprendeu. Irmão, não retenha o que você sabe, compartilha. Essa semana chegou pessoas aqui, pastores de outras igrejas, para verem a nossa transmissão. Irmãos, a gente fala tudo, a ordem para os midianitas, a ordem para o pessoal da mídia é a seguinte: fala tudo. Porque o caminho que a gente comprou coisa errada, câmera que não servia, diga o Nelsinho e o Kim, gastamos dinheiro à toa para chegar aqui. Tem gente que não precisa passar isso.
Vamos compartilhar. E quando a gente compartilha, irmãos, Deus dá semente ao que semeia. É melhor dar do que receber. Não retenha o que você sabe, não retenha o que você tem. Não retenha, não retenha. Existem pessoas que precisam sair de um buraco, de uma situação estagnada, e talvez você já tenha o caminho, porque você já passou por ele. O pessoal vem toda semana ver colégio, irmão. Colégio, pastores amigos, vem ver o nosso colégio. E aqui nós estamos erguendo aqui, ó, governadores. Como diz Gênesis 1:27, crianças que vão aprender a governar, não são escravos, são governantes, vão governar nessa geração, vão estabelecer os padrões nas esferas da sociedade. Será que tem alguém que acredita nisso aqui? É palavra de Deus, irmão. Então chegou o tempo. Você sabia que nós precisamos ter expectativa no céu? Aonde está a sua expectativa? No patrão? Na família? No amigo? No noivo? A nossa expectativa tem que estar no céu. A nossa expectativa tem que estar no Cordeiro, tem que estar em Jesus, porque a nossa expectativa precisa estar no céu, porque o céu é convicto. E quando a nossa expectativa se encontra com a convicção do céu, isso é uma explosão. Céus e terra se encontram. Quando a igreja está com expectativa no céu, irmãos, exatamente agora, essa palavra aqui está ativando o nosso espírito a ter expectativa no céu. Exatamente agora, a palavra que nós estamos ouvindo aqui, essa palavra que é viva e poderosa, está nos dando expectativas daquilo que Deus pode fazer. E o céu está convicto do que quer fazer. O céu está convicto do que quer fazer na sua vida. Essa é a diferença. Por isso que quando nós nos alimentamos da palavra, estamos andando em ambientes de fé. Nossa expectativa não é em outro lugar a não ser no céu, é não ser no Senhor. E quando a gente espera em Deus, irmãos, nós jamais seremos frustrados. Fala para alguém do teu lado, a tua expectativa tem que estar em Jesus, Canelão. Tira os teus olhos dessa tranqueira, tira os teus olhos dessa pessoa, tira os teus olhos desse governo. A nossa expectativa vem do alto, a nossa expectativa vem de Deus. Por isso não gaste, olha para mim, preste atenção, não gaste o seu tempo precioso com companhias que destroem os bons costumes que você ouve na igreja. O diabo está aí, ó, querendo destruir os bons costumes, destruir o princípio da família, destruir as bases do evangelho. Não tem nada não precisa disso. Esses dias eu vi uma pessoa famosa lá no Jordão, onde a gente estava em Israel, se auto-batizando. E colocaram um nome, e agora isso está pegando. Não preciso de um sacerdote para me batizar, eu me auto-batizo. Vai se lascar. Para que tanta roupa? Irmãos, isso é o fim. Não consegue se submeter a ninguém, a ponto de falar, não quero que ninguém me batize. Obrigado, Jesus. Meu Deus, isso é o fim, porque o mundo é assim. O mundo não quer se submeter, o mundo não quer ordem, o mundo quer chegar aqui e falar, Deus, eu quero que seja assim, me tira dessa. Mas Deus está dizendo, primeiro eu vou criar luz, depois vou criar vegetação, depois eu vou criar o firmamento. Eu tenho uma ordem, pode esperar, porque não é do teu jeito, é do meu jeito, diz o Senhor. Aleluia. E aí, irmãos, então cuidado, fala para quem está do teu lado, cuidado com o que você anda, Canela. Irmãos, a gente investe nos nossos filhos, a gente ora pelos nossos filhos, a gente intercede pelos nossos filhos, mas se os nossos filhos casarem errado, é B.O. Dá mó B.O., irmão. Tudo que você investiu, tudo que você acreditou para os seus filhos é jogado na lata do lixo. Então comece a orar pelo esposo da tua filha, pelo marido da tua filha, pela esposa do teu filho. Eu oro, Senhor, dá um varão, um Canela. Apareceu um Canela lá, um alemão de olho azul. Senhor, esse alemão tem que ser crente. Não adianta ele ter olho azul, ele tem que ser Canela, Senhor. Em nome de Jesus. A Rafaela é de Deus, é de Jesus, é consagrada no altar, Senhor. Não deixa as tranqueiras chegar perto não, Senhor. Me livra a minha filha dessa. A gente tem que orar, irmão.
Porque depois é uma bênção, é uma bênção, é uma bênção. Começa o relacionamento errado, se arrebenta. Então ore pelos teus filhos, para que os bons costumes não destruam, não sejam destruídos pelas más companhias. Sabe, cuidado com as pessoas que anulam a sua verdadeira identidade. Porque se nós temos a criatividade do Pai, se nós temos a criatividade do Deus Criador, que a primeira coisa que Ele quis comunicar: eu sou o Criador, eu sou criativo. Essa criatividade está em nós, irmãos. Porque a Bíblia diz que o Espírito Santo habita em nós. O Espírito Santo criativo habita em nós. Essa criatividade está em nós. Então preste atenção, cuidado com pessoas que anulam a tua verdadeira identidade. Eu não estou falando de pessoas que te dão um toque, cuidado com isso. Eu não estou falando de pessoas que têm liberdade com você para falar: cara, não põe essa postagem, olha, não fala desse jeito. Não, eu estou dizendo de relacionamentos tóxicos, destrutivos, que minam a tua identidade. Cuidado com pessoas que limitam a sua criatividade e afetam os teus sonhos. Tem gente querendo afetar os nossos sonhos, irmãos. Você chega cheio de alegria contando os teus sonhos para alguém, e a pessoa joga um balde de água fria. Miserável. Quando eu cheguei na Riviera, Claudião, 2004, eu fiz uma venda em 40 dias. Peguei uma comissão legal. Nunca tinha pegado tanto dinheiro assim de uma vez. Aí cheguei todo felizão. Fui trabalhar no outro dia, porque corretor que vende não vai trabalhar no outro dia, viu? Jesus te viu, tá? Fui trabalhar, aí cheguei todo felizão. Chegou um corretor, o bicho era azedo, irmão. Era azedo. Ele falou: ixi, você tá pego, viu? Porque você vendeu, acabou de chegar e já vendeu, e vai achar que é fácil. Agora vai acabar o dinheiro, vai ficar 1 ano e meio sem vender. Eu falei: Satanás, eu te repreendo agora. Tem gente que vem minar os nossos sonhos, e a gente precisa ter postura, irmão, porque senão a palavra entra e vai crescendo, e vai crescendo, e vai tomando lugar. Você fala: ai meu Deus, é mesmo, né? Aí agora, aí você fica com medo, você vai recuando, você vai deixando de sonhar, vai deixando de acreditar, coloca a palavra do inimigo acima da palavra de Deus. É isso que acontece. Esse é o caminho. Então repita comigo: eu não vou deixar as más companhias destruírem os bons costumes. Eu não vou deixar, fala direito, Rocha, eu não vou deixar as más companhias anularem a minha verdadeira identidade de filho. Eu não vou deixar as más companhias limitarem a minha criatividade e afetarem os meus sonhos, em nome de Jesus. Será que alguém que acredita nisso aqui? Aleluia. Irmão, lá no Éden, Deus criou um lugar perfeito e colocou um homem perfeito. Adão não tinha pecado. E quando a Bíblia diz que Adão, Deus deu a prerrogativa de Adão colocar o nome nos animais, não era só o nome. Irmãos, Adão estava com a mente completamente funcionando, 100%. A totalidade da criatividade de Deus estava no homem Adão, o homem perfeito no lugar perfeito. Então Adão, ele não só colocou nome nos animais, ele organizou a cadeia alimentar. Deus deixou isso com ele. O que os animais iam comer, cada espécie, a função de cada um, a seleção, a cadeia natural, tudo foi Adão que foi organizando, por conta da criatividade perfeita de um Deus perfeito que estava naquele homem. Então eu quero declarar, irmãos, essa palavra veio e Deus confirmou essa palavra ontem à noite. Eu quero declarar sobre a tua vida: está chegando um tempo de coisa nova, está chegando um tempo de criatividade. Você não vai mais andar pela tua vista. Deus vai te dar visão, e a visão vai te levar longe, a visão vai te levar além. Você não será limitado naquilo que você está vendo. Você vai avançar com a visão que Deus está te dando, em nome de Jesus. É essa temporada. Eu lembro de uma vigília que eu fui arrebatado aqui, irmãos. Para mim durou alguns minutos, mas a vigília acabou e eu ainda estava deitado. Quem estava naquela vigília? Quem estava aqui? Faz uns 5, 6 anos essa vigília. E Deus me levou em 5 ambientes. Os 5 ambientes eram ambientes criativos. Isso vai virar um livro. O primeiro ambiente que Deus me levou,
eu estava, isso faz 5 anos atrás, eu encontrei a minha mãe em setembro do ano passado e fiquei sabendo que eu fui tirado do abrigo com 8 meses. E eu até escrevi aqui, ó, que na visão que eu tinha, o primeiro ambiente, eu estava num quarto em cima de uma montanha na beira do mar. A montanha era alta e a janela do quarto era imensa e dava para ver o mar lá embaixo. E eu acordei, eu estava babando na batata da perna de Jesus. E eu tinha como se eu tivesse 8 meses. E eu acordava e Deus falava assim para mim: eu sou teu pai, eu cuido de você. Eu quero dizer para você que você tem pai, e o Pai Celestial tem que cuidar de você. Eu não sei qual foi a tua falta, mas eu quero te dizer que você tem pai. Eu não sei qual foi a tua perda, mas eu quero te dizer que você tem pai. Não preciso que alguém pegue isso. Eu não sei qual foi o teu trauma, eu não sei o que aconteceu na tua infância, adolescência, mas eu quero te dizer, você tem pai, e esse pai quer se manifestar com bondade sobre a sua vida. O segundo ambiente que ele me levou foi no ateliê. E esses dias a gente estava lá no sítio do pastor Cláudio Duarte. A Mari estava fazendo o vestido da Fabiana para essa boda aí que nós vamos ter aqui junto com a igreja, aleluia. E ela que quis fazer, que dar de presente para a Fabiana. E ela tinha um ateliê. E eu lembrei disso aqui, porque eu via máquinas de costura, mas tudo era gigante. As agulhas eram enormes, os carretéis de linhas eram enormes, e tinha muito trabalho acontecendo, mas eu não conseguia ver as pessoas. As pessoas eram translúcidas. Quando elas passavam na frente de algum objeto, eu conseguia perceber que tinha alguém ali andando. O teto era baixo, tudo era branco e palha, um ambiente bem claro, mas muita criatividade, muita criatividade. E o Senhor falava assim: eu estou envolvendo a minha igreja na criatividade do céu, porque se tem um modelo que precisa ser estabelecido na terra, é o modelo do céu. Tem algo lá que já está pronto, e a igreja precisa estabelecer esse modelo aqui na terra. Aí eu era levado para um outro ambiente, e nós estávamos como se estivéssemos numa creche, sentados no chão, uma criança de frente para outra assim. E eu olhava, estava todo mundo muito feliz, muito alegre, e eu olhava aqui assim, aquela fileira de criança interminável, mas eu via a cauda de um vestido de noiva descendo, descendo, descendo. E nós estávamos costurando esse vestido de noiva. E uma voz dizia assim: está terminando, o vestido está quase pronto. E Deus falava assim: está quase tudo pronto para eu vir buscar minha noiva. Irmãos, você que é crente, aperte o cinto, se resolva com Deus, alinhe a sua vida com o Senhor. Porque existem algumas coisas, alguns eventos. Escute essa voz profética que está falando agora aqui. Existem alguns eventos globais que vão acontecer por esses dias, que vão acelerar a volta de Jesus. Registra o que eu falei aqui nesse domingo. Existem alguns eventos globais que vão começar a acontecer, que vão acelerar o processo de deterioração do mundo, e Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. Escreve isso. É como um salto que vai acontecer. Está tudo bem, de repente acontece algo. E fique tranquilo, porque Deus vai cuidar de você. Os piores dias do mundo serão os melhores dias da igreja. Não preciso que alguém pegue isso que eu falei, acredita nisso. Os piores dias do mundo é os dias que a igreja mais vai brilhar, porque vai ter gente angustiada, pastora TT, pastor Luiz, vai ter gente aflita demais, não tem para onde correr. O que parecia que ia salvar não salva, o homem que parecia ajudar não ajuda, e só Deus, só Cristo, só o Evangelho, só a igreja estará de pé, corajosa, dizendo: eu tenho um lugar de segurança para vocês que estão na chuva e no dilúvio. Meu Deus. Oh, seca lá. O que é que os anjos veem, que os fazem se prostrar? O que é que os anjos veem, que os fazem cantar santo? Essa parte dessa música, abre Hebreus 1. Deus me lembrou desse texto.
Olha o que diz o escritor de Hebreus. O escritor de Hebreus vai dizer o seguinte. Alguém pode ler Hebreus capítulo 1, a partir do versículo 1. Voz de FM, voz alta. Rony, leia aí, Rony. Capítulo 1, versículo 1. Se quiser dar um microfone para o Rony. Preste atenção aí, irmãos. O escritor de Hebreus, ele está falando, porque o Hebreus vai começar dizendo qual é a função do Filho, destacando quem é o Filho, quem são os anjos e quem são os ministros, os servos de Deus. Então, preste atenção nisso. Havendo Deus, desde a antiguidade, falado em Deus, é o Senhor, ó. várias ocasiões e de muitas formas aos nossos pais, por intermédio dos profetas, nesses últimos tempos nos falou mediante seu Filho. Olha só, presta atenção. A quem constituiu o Segura aí, Rony. Olha só. Antigamente Deus falava de muitas formas, de muitas maneiras, pelos profetas, mas agora Ele fala pelo Filho. É em Jesus que está a mensagem. É em Jesus, em Cristo. Pode continuar, mano. A quem constituiu o herdeiro de tudo o que existe e por meio de quem criou o universo. Segura aí. Tem gente que deixa carro para o filho, tem gente que deixa casa para o filho, como meu pai. Mas aqui está falando de herdeiros do universo. Irmão, tem planetas para você. Meu Deus. Deus é Deus do universo. Se nós somos herdeiros com Cristo de tudo que Deus fez e criou, irmãos, a coisa é grande. Não cabe aqui, ó. Continua, Rony. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando tudo que há pela palavra do seu poder. Depois de haver realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas, tornando-se tão superior aos anjos quanto ao nome que herdou e ainda mais excelente do que eles. Segura aí, olha só. Depois de ele ter feito a purificação dos pecados, quando aconteceu isso? Na cruz do Calvário. Quando Jesus morre e ressuscita ao terceiro dia, ele realizou a purificação. Ele realizou a purificação da humanidade, irmãos. Ele é o sacrifício perfeito. Ele é o cordeiro que tira o pecado do mundo. Não precisa mais oferecer animais repetidas vezes pelo pecado. Ele é o cordeiro perfeito que tira o pecado do mundo. Agora continua. Capítulo 5, ou versículo 5. Porquanto, a qual destes anjos Deus alguma vez afirmou: Tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Olha só, o que Deus está falando? Eu nunca disse para os anjos: vocês são meus filhos. Eu nunca disse para os anjos: eu gerei vocês. Então Deus não chama os anjos de filhos. Deus chama eu e você de filhos. Continua, Rony. E outra vez eu lhe serei pai, e ele será meu filho. E uma vez mais, quando Deus introduz o primogênito no mundo, declara: todos os anjos de Deus o adorem. Quanto aos anjos, ele afirma: ele faz dos seus anjos ventos e dos seus servos labaredas de fogo. Segura aí, isso aqui, irmão, eu queria chegar aqui. Ele diz o seguinte: todos os anjos adoram a Deus. Os anjos têm uma função de adoração. Não precisa de escala. Anjo não dorme, não tem sono. Então os anjos estão diante do trono de Deus, adorando ao Senhor. Isaías capítulo 6 diz que eles têm 6 asas. Com 2 cobrem o rosto, com 2 cobrem os pés, e com 2 estão voando. E eles estão olhando uns para os outros, e eles dizem assim, eles olham para o trono e eles veem o Senhor e dizem: Ele é santo. Aí eles olham para o outro: Ele é santo. Aí o outro: Ele é santo. Cada momento que eles olham para Deus, eles se surpreendem com a criatividade que está acontecendo ali.
cada vez, cada segundo, eles estão um de frente para o outro. Quando eles olham, eles se surpreendem, eles dizem: ele é santo. Aí o outro olha: meu Deus, ele já mudou, ele é santo. A criatividade poderosa, a majestade criativa de Deus. Os anjos são surpreendidos a cada segundo quando olham para o Deus que está sentado no trono, irmãos. O que é que os anjos veem? O que eles estão vendo? O Deus criativo. Cores diferentes a cada segundo, um formato diferente a cada segundo, algo surpreendente, algo tão majestoso a cada segundo. Cada momento que eles olham está diferente, já é criativo, é surpreendente. Irmão, sabe quando você é surpreendido toda hora, e eles não aguentam, eles estão a eternidade dizendo: ele é santo, ele surpreendeu de novo, ele é santo, mudou de novo, ele é santo. Que eles estão vendo. Por que eu estou dizendo isso? Agora olha o versículo que o Rony leu, versículo 7. Aos anjos ele faz vento. Repita comigo: aos anjos ele faz vento, e aos ministros labaredas de fogo. Em outras traduções, servos. Tem filhos que não deixam de ser filhos, mas não servem os pais, se afastam, vão para outro lugar, não reconhecem a autoridade do pai, mas continua filho. Mas aqui está falando dos filhos que são servos, que se envolveram na obra do pai. Quem já acendeu churrasqueira aqui? O que você faz para o fogo alastrar? Você faz o quê? Vento. Está dizendo que os anjos são vento, e que nós somos a labareda. Quando você está funcionando no seu chamado, os anjos têm a função de alastrar o fogo que você está gerando. Não, você não entendeu o que eu falei. Eu vou falar para o lado de cá. Quando você está fluindo naquilo que Deus te depositou, fluindo em criatividade, fluindo no chamado que Deus te deu, os anjos estão falando: vamos alastrar o que Ele está fazendo. Vamos alastrar. Mais pessoas precisam ser tocadas por esse fogo. Mais pessoas precisam ser alcançadas por esse fogo. Meu Deus! Fala para quem está do seu lado: irmão, você foi gerado e encontrado por Deus para se envolver na obra dele. Eu estou sentindo Jesus aqui. Há uma graça de Deus aqui. Levanta a tua mão, se entrega ao Cordeiro. Levanta a tua mão, se entrega ao Cordeiro. Eu tinha mais coisa para pregar, mas não vou pregar não. Levanta a tua mão, adora ao Senhor. Adora ao Senhor. O que é que os anjos veem, que os fazem se prostrar? O que é que os anjos veem, que os fazem cantar santo? O que é que os anjos veem, que os fazem se prostrar? O que é que os anjos veem, que os fazem cantar? Você consegue imaginar? Usa a tua mente criativa aí. O que é que os anjos veem, que os fazem se prostrar? O que é que os anjos veem, que os fazem cantar santo? Nós vamos cantar essa música do início. Eu quero que você, de mãos levantadas, comece a orar dizendo: Senhor, libera a minha vida, todo canal obstruído seja liberado. Comece a orar, porque a criatividade de Deus vai explodir no interior de muitos que estão aqui. Você vai viver um tempo novo, porque primeiro Deus vai destampar a criatividade dentro do seu interior. Comece a orar. Vamos cantar desde o início essa canção. Comece a fluir agora, em nome de Jesus. Comece a dizer isso para o Senhor. Flua, Senhor. Toca em cada um aqui, Espírito Santo. Flua, Senhor, na nossa vida. Corbacala soria madere, uriandala soria maderes. Pai, toda limitação da vista, toda limitação do que estamos vivendo,
Todas as tentativas que o diabo tem feito para nos escravizar na situação, não, é muito além, é muito além. O que Deus tem é muito além. Adore, adore. Ei! Oh! Não preciso mais tentar. Alatarba coramandele soria baixea. Poder te contemplar e poder te contemplar. Sim, Senhor. E poder te contemplar. Ah, quando eu te vejo, Jesus. Quando eu te vejo, eu percebo algo diferente. É isso! É isso! Decalassurabai. Quando eu te contemplo, eu me torno cada vez mais semelhante a ti. Sim, é isso! Ei! Quando eu te vejo, eu percebo algo diferente em mim. Quando eu te contemplo, eu me torno cada vez mais semelhante a ti, Jesus. Levante a tua mão, solta a tua voz e diga esse refrão aí. Só quero ver você. Eu quero ver essa criatividade. Eu quero ver o que espanta os anjos. Eu quero ver o que deixa os anjos surpreendidos. Só quero ver você. Eu só quero ver você. E o que é que os anjos veem, que os fazem se prostrar? O que é que os anjos veem, que os fazem cantar santo? E o que é que os anjos veem, que os fazem se prostrar? O que é que os anjos veem, que os fazem cantar santo? E o que é que os anjos veem, que os fazem se prostrar? O que é